bom dia a todos da Escola Bonifácio. Aqui a gente vem apresentar uma entrevista em especial de 75 anos do Bonifácio, onde a gente trouxe um ex-aluno gremista, o Pedro, para conversar com a gente aqui sobre um pouquinho do que acontecia na chapa dele e tudo mais. Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado, gente, pelo convite. É incrível voltar aqui, tá sendo bem nostálgico. E tô muito feliz também de saber que o Grêmio Motirô ainda continua firme e forte aqui no Bonifácio. A gente tenta, né, um pouquinho, mas, bom, é isso. A gente vai se apresentar também. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou coordenadora geral e aqui a gente tem os outros alunos. Olá, gente, meu nome é Karine, O que eu sou, gente? Eu sou coordenadora comunicativa. Eu sou a Maria Fernanda e eu sou a... Como é que é o nome mesmo? Vixe. Coordenadora artística. E aqui... Olá, prazer, meu nome é Brian, eu sou dos esportes. E bom, aqui presente a gente também tem o Rian, que é vice-coordenador geral, e a Thaís, que é a coordenadora da saúde e educação, né? Sustentabilidade. A gente não se apega muito a termos, porque basicamente cada um aqui se ajuda um pouquinho de cada, e eu imagino que na sua chapa, né, Pedro, também era assim, como era distribuído as tarefas e como cada um se distribuía mesmo com cada coisa. A gente também não tentava, por exemplo, falar, você é tesoureiro, você só vai cuidar dessa parte financeira. Não, a gente sempre deixava todo mundo participar. Mas quando a gente ia escolher cada área de cada pessoa, a gente escolhia com base naquilo que ela gostava. Sim. Você é uma pessoa mais comunicativa, você tem facilidade para falar nas salas, facilidade para anunciar os próximos eventos do Grêmio, então você fica com a parte de comunicação. Você já tem mais uma autonomia para criar relatórios, para fazer atos de reunião, você fica como secretário. Então acabava que todo mundo já estava fazendo algo que estava gostando, então não tinha muito essa preocupação de delegar. Sim. Por exemplo, a gente falava, pessoal, vamos fazer o evento para Saresp. Então todo mundo já sabia o que tinha que fazer, porque a gente já tinha com as ideias, chegava, falava. Cada um, então, participava um pouquinho, né? Isso. Eu acredito que também, com isso, como cada um distribuindo, cada um agindo na área que gostava, isso deve ter desenvolvido bastante as habilidades de vocês. Então, eu também queria perguntar se você acha que, essa experiência no Grêmio realmente trouxe algo, assim, pra sua vida, algo positivo, no geral, pra sua área. Bastante. A gente começou com o Grêmio logo no primeiro ano do ensino médio, foi pandemia. Então, a gente já começou a aprender, melhorar nossas habilidades, tanto soft skill como hard skills, porque a gente precisava atender os alunos. A gente era uma ponte entre a diretoria e os alunos. Então, na pandemia, como é que a gente atendia? Através de plataforma online. A gente foi pesquisar como é que eu fazia. Depois foi presencial. A gente estava tímido no início, ninguém se conhecia. Foi um tempo muito ruim. Pra gente voltar depois da pandemia foi muito ruim. Então, pra gente chegar numa sala presencial e falar em público, foi difícil para todo mundo, então a gente depois teve que aprender a falar em público. E depois que eu aprendi tudo, que eu já tinha uma maior facilidade, eu sempre gosto de compartilhar o que eu já sei. Então eu fazia isso com os meus amigos. E no Grêmio a gente era muito amigo. E isso também acontece na vida lá fora, principalmente no mercado de trabalho. Depois eu comecei a treinar colaboradores, não estava mais treinando a minha equipe do Grêmio. Realmente. Então eu conseguia treinar eles porque eu já tinha uma vivência parecida que eu tive aqui com o Grêmio. E deve ter sido bem mais difícil, justamente por falar dessa época da pandemia mesmo. Eu não consigo imaginar como seria o Bonifácio e como eles lidaram com isso. Então, eu gostaria de saber também um retrato. Você acha que lidaram bem, não somente vocês, mas os professores, os alunos? Como você acha? Acho que, no geral, foi algo bem prejudicial para todos os ensinos, né? Sim. Só que eu queria saber se você acha que realmente ajudaram, vocês estavam ali apoiando os alunos na escola em si. Na minha turma, foi bastante. A gente teve um apoio muito grande dos professores. Os professores sempre entendiam a nossa preocupação do online. A gente tinha aquela preocupação de não estar aprendendo, de onde que eu vou ver a aula, será que eu vou conseguir entender assim online? Então os professores sempre estavam lá apoiando a gente, dispostos a ajudar, e era por todo tipo de plataforma. A gente utilizava o Google Classroom, o Microsoft Teams, o próprio WhatsApp, a gente tinha diversos grupos, então a gente estava sempre se comunicando. E o mais legal foi que depois que a gente chegou aqui presencial, eu já conhecia, por exemplo, a antiga vice-coordenadora geral de quando eu estava aqui, a Elisa. Então
meio que criou um vínculo em si, mesmo online, né? Com Online. E a gente não se conhecia presencial. E aí quando a gente foi se conhecer, foi incrível. Tipo, você que é a Fátima, você que é o Rosivaldo, você que é a Nadir, eu que sou o Pedro. Então foi meio que um encontro, parecia que a gente já se conhecia há anos, mas não. Então é que acaba criando um vínculo, né? Acredito que toda a escola, assim, mesmo sem ser alunos gremistas, um vínculo é muito forte. Não só com a diretoria, gestão, entre os alunos em si. Então eu acho que pra você sentir saudade também deve ser disso, dessa parte, né? Da escola, da comunicação entre si, das amizades e tudo mais. Era tudo muito fácil, o Grêmio Motiru. Tanto que quando a gente começou online o Grêmio. Eu entrei na escola, me colocaram no grupo e aí eles mandaram inscrição. Vai começar as inscrições para o Grêmio Estudantil, cadastre sua chapa. E aí a Elisa foi a primeira a entrar. Depois eu entrei, depois a Ana entrou, depois entrou Samuel, Iago, Bela, foi entrando muita gente. E a gente tava todo no grupo sem se conhecer, e aí foi tipo, e agora? Como é que a gente faz? Eu até vi alguns vídeos de vocês no Facebook, eu vi as edições e tudo mais. E a gente foi super ativo. Então quando a gente começou, a gente já tava meio que elaborando tudo mais pra frente. A gente tava nem pensando agora, a gente tava pensando visionariamente, falando. Até hoje citam as coisas que vocês fizeram e tudo mais. Sempre falam demais, dão bastante você de exemplo. Eu acho muito bonito isso, como você deixou, tipo, seu legado mesmo pra escola. É bem interessante, tipo, de analisar. E a gente espera que a gente consiga fazer algo parecido, pelo menos, sabe? Com certeza. E você já tem tudo que a gente fez, nossas atas, tem tudo aqui, nossos equipamentos, nossos vídeos, nossas ideias, que a gente não conseguiu fazer nem metade do que a gente queria. Mas a gente ainda conquistou bastante coisa. Eu falo sempre a gente porque nunca a gente faz nada sozinho. Sim. E é até egocêntrico a gente falar que fez sozinho. Então, é sempre o Grêmio. Todo mundo ali junto com a diretoria. E aí a gente conseguiu fazer diversos eventos aqui. Halloween a gente fazia todo evento. A época junina a gente fazia. A gente fazia aquela... A gente dava boas-vindas para os novos alunos que estavam chegando. A gente tem uma série no Globoplay aqui sobre o Bonifácio, sobre o Grêmio. A gente viu uma parte, só uns trechos, é muito Então bem já produzido, tem é muito um conteúdo legal. lá legal. E é bonito porque cria essa comunicação entre os alunos mesmo, de você se sentir ouvido, de você se sentir acolhido. Eu acho que falta muito isso em diversas escolas no geral, até na nossa. Acho que quanto mais a gente trabalhar, melhor, né? Sim. Eu acredito. Dos alunos se sentirem acolhidos, de vir para a escola, de ter uma conexão. Eu acho que ultimamente a gente tem muito problema com presença na escola e acredito que uma conexão com os alunos seja algo que ajudaria muito nisso. Tipo, o que vocês fizeram, se vocês tinham esses problemas na época? A gente teve por um período sobre... Tinha muita falta também, os alunos não vinham, tinha esse problema de presença também. E a diretoria sempre estava ali preocupada. Só que eles não cobravam da gente, claro, isso não é uma preocupação da diretoria. Mas a gente, como Grêmio, a gente sempre tinha reunião semanal. A gente voltava aqui para essa sala, inclusive, e a gente pensava, vamos pensar. Sejam criativos, tenham ideias, como a gente consegue chamar o povo. E a gente fazia. Teve uma época que a gente fez 2 semanas bem intensivas do Enem. Aí a gente começou a planejar. Vamos chamar pessoas aqui para palestrar e incentivar eles a fazer o Enem. Tá bom, mas por que eles vão fazer Enem? Talvez porque eles querem conseguir um trabalho legal, se posicionar no mercado. E como é que a gente vai mostrar para eles que é possível? Então, além dessas pessoas para palestrar sobre Enem, a gente trazia empresários reais. Tipo, a gente trouxe aqui o ateliê de propaganda para mostrar para eles, galera, também é possível. E a gente sempre incentiva isso. Gente, não é só aqui, tem muito mais coisa. Olha o tanto que vai ser legal se a gente começar por esse caminho. E a partir desses eventos, o pessoal começou a ver mais. Começou a enxergar mesmo. Acho que vai criando mais respeito, né? Porque, querendo ou não, a escola sente quando o Grêmio tem essa intenção de ajudar mesmo e tudo mais. A diretoria e tudo. Você quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Já que você tá oferecendo. Mas, enfim, eu acho que uma coisa que eu fiquei mais curiosa, tipo assim, depois que você saiu do Grêmio, o que você sente mais falta? Quando a gente tá no Grêmio, eu não vou falar que é uma empresa, não é, mas algumas coisas são semelhantes. Por exemplo, é um grupo, o Motirô. O que é Motirô? Ele é uma palavra indígena que o significado é um grupo de pessoas juntas fazendo bem para as pessoas indefesas, ou as pessoas vulneráveis, ou aquelas pessoas que ainda não podem. E o Grêmio Estudantil é isso, a gente é um canal de comunicação entre a diretoria e os alunos.
Às vezes o aluno chega com a queixa, a gente como Grêmio vai lá e leva para a diretoria. E eu sinto mais falta daqui da facilidade que era, por exemplo, você ter agora problema de presença. A gente se reunia aqui, galera, como a gente vai fazer? A gente dava as ideias, fazia, pá, na semana seguinte a gente já estava fazendo. Na empresa não. Para você chegar com um plano de negócio, a gente primeiro faz um briefing, depois a gente vem apresentando o modelo de negócio. É totalmente difícil. Então eu sinto saudade de como as coisas aqui fluem rápido, de como a gente, pensando junto, como aluno, tem ideias de diferentes áreas, porque todo mundo aqui tem diferentes áreas. Então, quando você me pergunta que eu sinto mais saudade, eu acho que é dessa facilidade, de como a gente fazia os projetos. Nossa. É muito bonito de se pensar nisso. Eu acho que a gente sente isso até hoje. Tipo, porque, querendo ou não, cria um vínculo, que nem você disse, era todo mundo muito conectado. Então eu acho que cada um ajudando e tipo, eu sou amigo de uma pessoa, a Karine é amiga de outra, vai criando uma ligação com toda a escola. Sim. E eu acho que isso é muito bonito no Grêmio, tipo, de realmente... Da união, né? Exatamente, de ser uma união entre os alunos, de passar isso para os alunos e para a gestão, de ser ouvido. E eu acho que é muito difícil, sabe, as pessoas não se sentirem ouvidas. Acredito que ter uma voz ativa, poder mostrar isso, que elas podem ser ouvidas, ter uma oportunidade de estudo, incentivar isso, algo é muito importante mesmo. Sim. Se você pudesse passar uma visão para quem tá começando agora na escola, o que você poderia dar de recado, assim? Tem uma frase que eu aprendi aqui no Bonifácio, foi com os meus professores, que eu levo eles pra vida. Quem não é visto, não é lembrado. Como é que o Grêmio deixou todo esse legado? Como é que a gente fez isso tudo? Porque a gente estava em tudo. Vai ter Saresp, a gente estava lá. Vai ter um evento lá na diretoria regional, a gente vai estar lá. Vai ter uma palestra sobre tal, vai vir um vereador e tudo mais, a gente vai lá também. Está junto. Vai ter oportunidade de se inscrever e conseguir uma bolsa de faculdade. Vamos se inscrever, vamos falar pessoal, vamos divulgar. Então a gente estava sempre participando. E a gente sempre se inscrevia em tudo. Não só o Grêmio, mas todo mundo da escola. Tanto que o Grêmio tinha um momento que não era só os coordenadores, mas era a escola toda apoiando ali o Grêmio Motirô. Todo mundo falando no Motirô. Então a gente estava se engajando em tudo, se inscrevendo em tudo. Então o que eu deixo de um recado para vocês, não só aqui na escola, mas na vida, aproveita as oportunidades, se joga. Se a gente for viver sempre com medo de arriscar, com medo de será que eu não vou bem, será que eu não vou conseguir, a gente não vive, a gente perde muita coisa legal. Tipo, eu tava morrendo de medo de participar da TV Futura, mas eu fui lá, na primeira entrevista eu tava tremendo de medo. Nossa, não imagina, deve ser muita pressão. Cara, era o Globoplay. É outro patamar. É outra coisa. E a gente tava atuando mesmo. Eu chegava, oi, tudo bem? Eu sou o Pedro, eu tô gravando uma série. Eu preciso que você atue por 5 segundos falando isso, isso e isso. Então a gente conseguiu isso porque a gente se jogou, a gente foi de cabeça. Então aproveitem as oportunidades, não só aqui, mas no mercado de trabalho. Tem muita oportunidade lá fora. A faculdade mesmo, hoje eu tô na Imbi Morumbi e eu sempre sigo isso, eu tô me jogando. Eu participei de um reality show em frente às férias, alguns meses atrás, participei do evento Circular Talks. Os meus amigos também, a minha amiga Sabrina, ela tá se formando como psicóloga, em breve ela tem uma clínica. Tem uma amiga em Campinas também, que tá se formando também. Então a gente continua a vida e com esse pensamento de aproveitar as oportunidades. E de cabeça. Eu achei bom você continuar. Eu fiquei emocionada porque eu... Nossa, gente. Calma aí. Direto ela vem aqui ainda. Nossa, peraí, gente. O que você acha de... Estabilizou. Eu sou emocionada com essas coisas. Mas enfim, o que você acha que o Grêmio mudou da sua visão? Tipo, o que tipo assim, mudou o Grêmio pra você? Eu também fiquei nessa dúvida, tipo, o que você identifica do Grêmio antigo, tipo, da pouca interação que você teve nesses projetos. O que você acha que mudou pra você? Eu acho que muda porque estão vindo novas pessoas, são novos pensamentos e a gente passou por um processo de pandemia, todo mundo voltou meio baqueado. Meio assim, né? Então são pessoas diferentes, agora a gente está com pessoas na diretoria diferentes, com ideias diferentes, com pensamento diferente sobre o que é realmente o Grêmio. Então, acho que mudou para melhor. Agora, por exemplo, isso daqui que vocês estão fazendo, a gente nunca tinha pensado de fazer, chamar uma pessoa antiga da escola para poder conversar, isso é muito legal.
Então, eu acho que mudou, mas não mudou a essência do que era o Grêmio Montijo antes. Então, eu acho que tá continuando, só. Se desabrochando, tá vindo novas pessoas, novos projetos. Então, eu acho que tá incrível. Só um novo episódio, gente. Que projetos vocês tiveram para incentivar o esporte? Como a organização do Interclasse, e principalmente em relação à pandemia? O Interclasse foi, tipo, o evento do ano. É o evento que todos os alunos esperam. Todo ano. Vai ter Interclasse, eles chegavam pra gente do Grêmio, como vai ser o Interclasse, como vai ser o Interclasse. E a gente tem coordenador de esportes no Grêmio. Então, eu lembro que, na época, era o João Pedro. A gente conheceu, ele tava aqui até esse ano ainda. E aí, eu cheguei nele e falei, pega que o filho é teu. Se vira. Mas, brincadeiras entre aspas, a gente conseguiu organizar na pandemia eventos online. Então, a gente trouxe jogos mais voltados a conhecimento lógico. Não era, por exemplo, futebol, porque não tinha como, mas a gente não queria deixar passar em branco. A gente estava remoto, então a gente fez isso. Já quando a gente chegou presencialmente, a gente fez as equipes. A gente separou a escola toda em 4 equipes. E aí cada turma podia escolher o nome da sua equipe, ela podia vir pintada no dia com uma cor legal. A gente teve algo parecido, eu acho que ficou de vocês, tava né? tipo, Foi do ano passado. Tava tipo Copa do Mundo. E aí a gente teve jogos onde cada equipe se inscrevia. Então, por exemplo, era primeiro ano misturado com segundo ano, com terceiro ano, eles se misturavam entre si e eram equipe. Porque a gente queria deixar uma coisa mais igualitária. A gente não queria que no final da interclasse falava: mas a gente perdeu porque era o primeiro ano contra o terceiro ano. Aí não tem como. Então a gente misturava pra ficar bem igualitário. Bem antes mesmo. E aí, fora isso, a gente também fez eventos mais para aquelas pessoas que não queriam, por exemplo, futebol, vôlei. E a gente fez xadrez, dama, a gente fez alguns quizzes também. E toda essa parte mais didática a gente deixou na biblioteca. E o interclasse legal, que tava todo mundo engajando lá na quadra. Eu ia comentar disso, até da pandemia que você falou que teve os eventos online de raciocínio lógico e tudo mais, deve ser muito interessante para quem realmente não tem, não que não tenha esse interesse, eu sei que também é responsabilidade não só do Grêmio, mas da escola em si. Voltando a falar disso, eu ia estava comentando sobre que é muito interessante até para quem não tem esse interesse mesmo. É claro que tem que gerar, tem que buscar fazer que aconteça esse interesse nos esportes. Mas eu acredito que para algumas pessoas não rola, pelo menos para mim também não tenho o mínimo interesse nisso. Então eu acho que seja muito legal, foi muito legal da parte de vocês trabalhar nessa questão de raciocínio lógico, achar outras formas. Então acho que foi bom das duas maneiras, né? Tanto para pandemia, quanto para isso. Porque o nosso foco era integrar todo mundo, não só o pessoal do futebol, não só o pessoal lá do vôlei. Então todo mundo vai participar. E aí a gente associou o interclasse com a competição que já estava tendo na escola. Isso ficou pra escola tanto quanto ano passado. Aconteceu e muita gente participou. Minha turma foi a turma do branco, teve a turma do preto, do azul, assim, por cores separado. E foi muito interessante. Até eu que não tenho o mínimo interesse, senti muita vontade de participar. Foi muito legal, gente. Pela competição. E no final a gente fazia a pontuação de todas as turmas, o pessoal ia jogando e o próprio Grêmio. A gente elaborava tudo, ó. Vai ter um pessoal gravando, vai ter um pessoal organizando isso, vai ter uma galera ali. Acabou os membros do Grêmio, vamos atrás de mais. Vamos atrás, sim. Então, no final, já tinha gente meio que lá participando e anotando tudo, as pontuações, tudo. A gente teve a ajuda dos professores que ajudaram muito na organização. E aí, depois que acabou a interclasse, a gente fez um último evento que era para anunciar os vencedores. E esse foi o mais legal, todo mundo junto, depois torcendo um pelo outro, a pessoa ia lá receber o prêmio. Se sente mais especial, né? Eu acho que uma data, assim. Nos jogos de raciocínio lógico, a aluna tal, e ela subia, a gente batia palma, a gente incluía todo mundo. E acho que até para futuros eventos isso é muito importante de ter esse reconhecimento, porque a pessoa já sente mais vontade de participar, né? Sim. Uma ânsia de participação e tudo mais, é bem legal. Outra questão também é que eu queria muito ter mais inclusão nesse sentido mesmo, no sentido artístico. Eu acredito que tem muito potencial nos alunos dessa escola. Acho que em todas as escolas, assim, sempre vai ter algum aluno, assim, que se destaca nessas matérias. Se vocês fizeram, se vocês queriam, não sei se teve tempo de realizar um projeto para isso mesmo, para essa inclusão.
A gente tinha uma ideia muito legal para fazer, mas não chegou a dar tempo. Mas a gente fez algo semelhante, não foi tão grande. O que foi? Na escola, começou com um problema esse projeto. O pessoal tava pichando os banheiros, as paredes e tudo mais. A diretora ficando... O que a gente vai fazer? E aí, de novo, reuni todo mundo aqui nessa sala. Tenho ideias. Pensem. Vai trabalhar, por favor. E aí, se vocês hoje verem nos corredores, tem algumas pinturas nas paredes. Foram os alunos que fizeram. Eu vi umas Peraí, foram os postagens. alunos. Foram os alunos. Através do Grêmio, a gente convidou eles, a gente selecionou dos mais tímidos aos mais extrovertidos. A ideia é sempre essa. Não foca sempre naquela pessoa que tá lá falando. Tem uma pessoa lá no canto que ela é muito talentosa, ela só ainda não teve essa extroversão, essa oportunidade, um incentivo, apoio. estímulo. E o Grêmio é isso. Porque como a gente tá na escola, a gente vem para aprender. Então, a gente não pode cobrar de uma pessoa que ela seja extrovertida. Não, a gente vai lá, dar os meios, os caminhos e ajudar ela a ser extrovertida. Ensinar, né, a comunicação, a socializar e tudo Então, aí a gente descobriu que na escola tinha um monte de desenhista. Dava para abrir uma agência, dava para abrir uma Belas Artes aqui. E aí a gente fez esse projeto, tem pinturas nas salas. E, por exemplo, quando tinha, por exemplo, Mês das Mães. E a gente precisava decorar o nosso painel aqui, quem vinha? Os nossos desenhistas. Já tava lá tudo pronto. E era tão legal que eu chegava neles e falava, gente, eu preciso tanto de um desenho assim, 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 e assim, assim. E eles, com certeza, eu vou fazer, eu tô ajudando, eu tô participando. Uma vontade, né? Então foi muito bonito. legal. E, tipo, eu também pensei no sentido, não só, tipo, de arte e tudo mais, é muito importante, tipo, ainda é arte, né, mas no sentido de escrita e tudo mais, eu acho que, principalmente por ser algo muito acadêmico também, tem as professoras de português, eu acho que seja um incentivo. Se vocês viam também, trabalhavam com isso, eu não, claro que não é algo obrigatório, isso é só comentando mesmo, porque é algo que eu pessoalmente tenho muito interesse. Então, como eu vejo, tipo, eu tenho muita admiração pelo trabalho de vocês, então eu queria saber, sabe, se ocorreu, se teve alguma coisa assim. A diretoria de ensino, ela sempre tá mandando editais pra escola, onde o Grêmio tem que se inscrever. E diversos desses editais têm eventos específicos. Por exemplo, teve um que foi sobre a Glória Maria, foi uma homenagem para ela, e todas as escolas tinham que fazer uma homenagem. E a gente fez justamente um poema sobre a Glória Maria, sobre os melhores acontecimentos, sobre a vida dela. Só que aí a gente, depois que fez esse poema, a gente pensou, cara, dava pra fazer uma coisa mais elaborada. A gente sempre tava com isso, dá pra melhorar, dá pra fazer melhor, cara. Acho que fica claro. E aí a gente foi atrás de alunos e a gente fez uma competição dos melhores poemas sobre a Glória Maria. A gente ia levar lá pra diretoria de ensino. E depois que a gente coletou tudo, a gente ainda melhorou mais. A gente já tinha os poemas, a gente juntou os alunos que fizeram e juntos eles fizeram um só poema. E esse poema a gente levou pra diretoria de ensino. E, tipo, criatividade, um trabalho em equipe. Foi o trabalho mesmo. Nossa, muito da hora, muito da hora. É um projeto e tanto, tipo, a gente pensa em alguns projetos pra escola, né? Só que, às vezes dá um medinho mesmo, se vocês também sentiam A gente isso. primeiro chega com aquela ideia brilhante, incrível, vai abalar. Aí tem as diretrizes, tem a cultura da Frustração. escola e a gente fica meio triste, não quero mais. Mas não pensem assim. Não é a diretoria que tá negando a vocês. Não, é porque tem muita coisa. Se tem uma restrição ali, é porque de fato aquilo lá é uma medida de segurança. Aquele aluno vai se sentir confortável fazendo isso, os pais vão concordar, como é que vai ficar a imagem da escola para os próximos alunos que vão vir, isso vai ser legal ou vai ser prejudicial? A gente analisa os pós e contras. Eu acho que justamente porque a escola tem que ser um ambiente acolhedor pra todo mundo, né? Sim. Então acaba que tem que ser cuidadoso com isso pra não ferir pessoalmente ninguém, né? Eu acho que é isso mesmo, mas realmente dá uma frustração um pouquinho. Eu entendo bem vocês, a gente tinha bastante isso, mas depois de tantas, a gente já chegava no momento que a gente fazia o projeto exatamente de uma forma que a escola ia aceitar. A gente apresentava, tá incrível, vamos pra frente, vamos. Já tinha um apoio, né? E o legal é que, não sei se ainda tem isso, mas a gente recebia uma caixinha, não lembro se era a diretoria em si, acho que era o governo mesmo, eles mandavam uma caixinha pro Grêmio Estudantil. Nossa. Era um dinheiro e a gente, como Grêmio, podia decidir para onde esse dinheiro ia ser destinado. Então ia pro interclasse, a gente comprou os materiais para fazer o interclasse.
a gente comprou materiais aqui para a sala do Grêmio, a gente instalou microfones, esses microfones, tem muitos ali na sala, foram a partir desse dinheiro. Tem caixas de som na quadra, quando a gente chegou não tinha. O Grêmio também, quem instalou. Isso é muito A reforma, brincadeira, a reforma não foi a gente. Professor, a gente comprou. A gente pagou o salário deles também. Esse podcast também só tá acontecendo justamente por essa verba, os microfones, tudo mais. Isso a gente trouxe com essa verba, a gente destinou porque a gente achou que seria importante mesmo dar essa voz pros alunos. Tanto que ex-aluno gremista também, mas outros alunos, professores e tudo mais. A gente tem interesse em entrevistar bastante gente para que a gente tenha contato pessoal com os alunos, eu acho. Isso é muito legal. Sim. E com essas vivências dos antigos gremistas, não só gremistas, alunos, hoje também já tem profissionais do Bonifácio que estão no auge da carreira. E eles começaram aqui. Eu comecei aqui também. Então é muito bacana trazer outras pessoas para conversar, ver as vivências dela. E com base nisso, não é que eu vou ser igual. Isso parece meio ruim de se falar, mas não é algo bom. Não é que eu vou ser igual, eu vou tentar ser melhor ainda. Sim, eu acredito que, tipo, não é nem questão de ambição, de ser egoísta, é questão, tipo, de uma melhora mesmo pra escola. Melhora. A gente tem que evoluir. Se a gente sempre ficar mesmo na mesma... Na mesma mesmice. É algo importante. Eu espero que futuramente o próximo Grêmio, daqui uns anos, qualquer outro Grêmio, qualquer outra pessoa, nem precisa necessariamente ser do Grêmio, mas qualquer aluno que queira uma melhoria para a escola é muito importante, né, ser ouvido e tudo mais, porque isso vai influenciar muitas pessoas. Eu acho que, tipo, agrega na nossa sociedade, gera profissionais mesmo. Sim. Então, o quanto mais a gente puder ajudar, que nem formar artistas, ajudar essas pessoas a ter interesse, que nem o projeto de vocês, eu acho que vai ser importante. Sim, é uma iniciativa que a gente acha que é algo pequeno, mas que, de fato, muita coisa que eu fiz no Grêmio, não só eu, todos os meus amigos, a gente leva pra vida. Os professores, principalmente, o tanto que eles nos apoiam, a Bárbara mesmo, a professora Bárbara. Quando ela mandou mensagem, eu fiquei super feliz. Então, são vivências que a gente vai aprendendo, e aí depois a gente pensa, caramba, eu fiz isso agora, eu aprendi lá no Bonifácio. E futuramente isso também vai acontecer com vocês. Vocês vão sair, vai vir outros alunos, vão vir outros alunos, vão vir outros alunos. E aí vocês vão olhar para trás e vão falar, eu participei do Motirô. E eu acho até legal a gente pensar futuramente um evento com todos esses participantes do Motirô. Sim. Com todo mundo. Seria muito interessante a gente trocar as experiências, conversar para onde cada um foi, que rumo a vida levou. São muitas pessoas e uma só escola, né? Então, tipo, são múltiplas experiências. A gente tá todo conectado aqui. Sim, exatamente, todo mundo. Mas enfim, é muito bonito porque é uma visão de cada um teve uma experiência aqui, né? Então, não é que nem a gente não tá falando só do Grêmio, né? Eu acho que é especial citar a menção, né? Porque é algo em comum aqui. Só que, tipo, na escola em si, né, todas as experiências individuais mesmo, até coisas mínimas mesmo, acredito, no aprendizado, como cada um teve uma experiência com um certo professor. Sim, sim. E a gente falando disso de vivências, contar pra vocês algo que aconteceu comigo, acho que tem 2 meses, eu tava lá no reality, em frente às férias, fazendo as gravações, já tá no ar também, se vocês quiserem assistir. E aí lá tinha uma mentora, que hoje em dia a gente tem muitos mentores, tem muitos profissionais hoje que prestam mentorias e consultorias. E tinha uma mentora lá que ela tem a marca dela de mentoria, e adivinha qual é o nome da marca dela? Motirô. Nossa, que legal! Muito legal. Na hora que ela falou, eu chamei ela pra conversar. Você lembra de tudo. E Motirô é realmente a partir disso, é um grupo de pessoas destinadas a fazer o bem. Nossa, é muito bonito, o significado e tudo mais. Foi uma ótima ideia. É muito legal, né, saber essa trajetória, tipo, já passou pelo Bonifácio, né? É igual a gente vê vários atores, atrizes, músicos que passaram por aqui, hoje é muito grande, né? É muito importante essa missão assim, da escola na vida de todo mundo presente, né? É muito importante. Às vezes a gente acha que não, né? Mas como vai ver a trajetória, né? O tanto que isso foi bom pra você agora, né? Sim. E eu só tô começando. Tem gente que já tá realmente lá num patamar super alto. E são pessoas que hoje, se a gente for convidar, é bem mais difícil, porque tem uma certa limitação na agenda e tudo mais. Mas a gente pensa que futuramente todos nós vamos estar nesse patamar. Amém. De que nossa agenda vai estar lotada. Todo mundo vai falar,
Eu era do Motirô e E a gente vai agora falar eu tô que aqui. éramos do Motirô. A gente vai até tentar agenciar com pessoas que estudaram aqui agora. Também, sabe, que como elas tiraram essa carreira, como aconteceu, e chamar elas, mas pra isso, como você disse, a agenda é muito lotada. Então a gente tenta procurar. Mas não, é impossível. E eu tenho certeza que eles vão amar o contato de vocês Eu espero pra que poder sim. retornar aqui, pra visitar. Toda a escola, assim, é muito bonita mesmo. É muito linda essa história. Não tem o que falar mais, eu acho. Fala. Tá bom, né? É isso, gente. Ó. Acabou. Então a gente finaliza por aqui. A gente agradece demais por você ter vindo. Foi muito legal a conversa e tudo mais. E eu acho que isso trouxe muita experiência pra gente mesmo. Coisas que a gente vai levar. E é muito bom ter esse apoio mesmo, sabe? Se sentir mais ouvido, ter alguém que entenda e tudo mais. Eu acho que traz mais confiança pra gente. E a gente agradece demais por isso. Imagina, gente, eu que agradeço. Foi muito legal o contato de vocês, poder vir aqui, rever todo mundo, rever a escola. Claro, se precisarem, quando vocês forem contatar os próximos ex-gremistas, a gente ainda mantém contato, então podem me chamar assim. Claro, com certeza. Meus parabéns por tudo que você conquistou e tudo mais. É muito bonito. Pra nós. O Grêmio aqui também já é uma grande conquista, gente. Sim, é uma conquista geral. Obrigada, viu? Bom, é isso. E a gente vai finalizando. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista, do especial de 75 anos do Bonifácio. Vão ter outras também, entrevistas que a gente vai tentar gerar. E é isso. Eu espero que isso traga bastante conhecimento para vocês e agregue pessoalmente na vida de vocês. E vocês vejam esse contato, esse carinho que a gente tenta ter com a escola. Um beijo.